Ontem nós mencionamos que hoje em dia nós estamos vendo dois tipos de matrimônios, dois tipos de casamento. Um que é um casamento contratual, baseado num contrato, e outro que é numa aliança. E que Deus espera que nós vivamos um casamento com alianças. Deus nunca se envolve num casamento contratual. Ele se envolve num casamento de alianças. E nós mencionamos ontem, na verdade essa parte eu queria frisar bastante, que o que nós falamos ontem, na grande maioria, eu diria 90% do que foi falado ontem, do que foi falado ontem, você já sabe. Você já ouviu em outros cursos, você já ouviu os pastores falarem, você já viu em alguma... Você já leu na Bíblia. Então, 90% do que foi falado ontem, você já sabe. Só que existe um grande abismo entre saber e praticar. E a maior dificuldade que nós temos no nosso casamento é a prática daquilo que nós já sabemos. Essa é uma grande verdade. Se você for analisar realmente o que foi falado ontem, talvez algumas coisas foram novas para você, mas a grande maioria você já sabia, já tinha ouvido outras pessoas falar. E Paulo fala assim, eu não me canso de falar as mesmas coisas porque vai ser bom, né, para vocês. Então, é bom nós repetirmos. Mas o maior problema no matrimônio não é saber o que fazer, é realmente colocar em prática aquilo que nós sabemos. Então, Jesus nos fala que uma casa que está edificada sobre a rocha é a casa que pratica os princípios ou as palavras que ele falou. Ele falou de duas casas, né? Mateus 7, a casa que estava edificada sobre a rocha e a casa que estava edificada sobre a areia. Eu falei ontem que é a mesma casa, são os mesmos materiais, é a mesma construção. As adversidades, os desafios que eles enfrentaram são os mesmos. Mesmo vento, mesma chuva, mesmos rios que correram. A diferença não está nas dificuldades, não está na casa em si, mas está no alicerce que ela está fundamentada. E Jesus fala que essa diferença no alicerce está entre praticar ou não a sua palavra. Ele fala assim, vou assemelhar um sábio, uma pessoa sábia, aquele que pratica, aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E vou assemelhar um tolo, aquele que não pratica, aquele que construiu a sua casa sobre a areia. O que isso quer dizer para a gente? Todos os casamentos terão problemas. Todos os casamentos enfrentarão dificuldades. Todos os casamentos enfrentarão desafios. Nós já passamos por momentos de dificuldades financeiras, e não poucos. Deus sempre foi gracioso com a gente, mas nós já passamos várias vezes por dificuldades de não concordarmos um com o outro. O que nós falamos ontem, que vamos tocar aqui de novo um pouco sobre a submissão ou o amor incondicional, gente, levou muito tempo para nós aprendermos, batemos a cabeça muitas vezes, nós lutamos muitas vezes contra isso, porque é difícil um homem entender realmente o que é um amor incondicional. Enquanto ele não tiver um relacionamento com o dono do amor, ele não consegue entender o que é um amor incondicional. E é difícil para uma mulher se submeter enquanto ela não consegue primeiro submeter a Cristo, né? Submeter ao senhorio de Cristo, depois ela submete ao senhorio do esposo. Mas a prática e o ouvir faz toda a diferença. Então, se você veio ontem, e se você está aqui hoje, e você sair daqui com toda essa informação, e não colocar em prática, não vai mudar em nada a sua vida. Seria igual você fazer um curso de bolsas, para mexer na bolsa de valores, para investimentos, e depois você não praticar o investimento. É a mesma coisa. Então, muitas vezes acontece isso nos domingos até, nas pregações. Nós viemos aqui, pregamos uma mensagem que nós cremos que Deus colocou no nosso coração, porque é Deus querendo falar com a sua noiva, com a sua igreja, e você chora, você vem aqui na frente, aí sai daqui e segunda-feira volta para as mesmas coisas que você praticou na semana passada. Então, minha oração é que não seja apenas informação, não seja apenas nós lembrando você do que você já sabe, ou relembrando você, mas que você realmente comece a colocar em prática algumas coisas que nós falarmos aqui. Uma das coisas que nós falamos ontem, eu já mencionei,
Não existe casamentos perfeitos, mas existem alianças perfeitas. Então, todo casamento é sustentado por uma aliança. Então, a imperfeição de um matrimônio, de um casamento, ela é coberta pela perfeição de uma aliança. Se você está realmente aliançado com o seu cônjuge, as imperfeições serão cobertas. Elas não causarão um grande dano no casamento. Lógico, nós vamos melhorando a cada dia, tentando retirar essas imperfeições, mas elas não são o suficiente para destruir um matrimônio que está aliançado. Uma aliança, eu não sei se eu dei essa definição ontem, mas uma aliança são votos e promessas de cumprirmos algo que estão fundamentados no caráter das pessoas aliançadas. Então não estão fundamentados num papel que nós assinamos. Não é um contrato, mas está fundamentado no caráter da pessoa. Todas as vezes que as alianças são quebradas revelam uma falta ou uma falha no caráter. Isso é 100%. Quando uma aliança é quebrada é porque o caráter foi deturpado, porque o caráter falhou. Porque a aliança ela é fundamentada sobre o caráter das pessoas que entraram em aliança. Elas são os votos e promessas de cumprir algo e são fundamentadas no caráter das pessoas. Então nós falamos ontem também um pouquinho da diferença de um contrato e de uma aliança. Eu não quero passar muito tempo nisso, mas a pastora foi quem falou ontem, e ela falou que um contrato sempre tem uma porta de saída. O contrato ele sempre pode ser anulado. Se uma das partes não cumprir algo que está no contrato, a outra parte pode anular aquele contrato. E isso acontece em todos os contratos que nós entramos. Nós tem algumas cláusulas que nos dão permissão de anular aquele contrato. Porque o contrato ele está baseado em desempenho e performance. Então, se eu não desempenhar o meu papel, se eu não tiver uma performance ao nível esperado, a outra parte tem a possibilidade e o direito de cancelar ou anular aquele contrato. Uma aliança, no entanto, não é anulável. Deus não permite a anulação de uma aliança. E eu vou falar de algumas cláusulas da aliança matrimonial, mas nós temos que olhar para a aliança matrimonial, para o casamento, como uma aliança não anulável. Se você entrar num casamento pensando que pode anular, você vai entrar já com muitos problemas. Ninguém nos seus votos no dia do casamento, a pastora falou ontem, faz os votos seguintes: eu prometo te amar por 5 anos, eu prometo te respeitar por 7 anos. Não, nossos votos são até que a morte nos separe, porque é uma aliança que não é anulável, ela não é fundamentada no desempenho ou na performance de alguém. E muitas vezes nós pensamos estar aliançados com o nosso cônjuge, mas nós vivemos por parâmetros de contrato. Se ela não fazer isso, eu não vou fazer minha parte. Se ele não fazer isso, eu não faço a minha parte. Isso é contrato, é barganha. Toda vez que a barganha entra no matrimônio, se torna contratual. E isso não quer dizer, irmãos, que não temos responsabilidades para cumprirmos, mas não pode ser algo que vá anular o nosso matrimônio. Então, algumas diferenças para nós entendermos. O contrato, ele protege os meus direitos, limita as minhas responsabilidades e protege os meus interesses. Todas as vezes que eu estou no matrimônio, que eu vejo um matrimônio contratual, que está com base no contrato, eu quero os meus direitos. Eu quero que seja feito aquilo que eu gosto, do jeito que eu gosto, na hora que eu gosto. Tem que ser do meu jeito, meu direito. Eu não quero ter responsabilidades, então eu vou limitar as minhas responsabilidades e vou proteger os meus interesses. Mas numa aliança matrimonial, eu abro mão dos meus direitos, eu aumento as minhas responsabilidades e eu protejo os interesses do meu cônjuge. Tá bom? Agora, isso foi o que nós falamos ontem, um breve resumo do que nós falamos ontem. Você quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Hoje, eu quero começar falando sobre a importância de consultar o Senhor antes de entrarmos numa aliança. E aqui vai ser muito bom para os nossos jovens, para aqueles que estão aqui hoje.
a importância de consultarmos ao Senhor antes de entrarmos em aliança com alguém. E alianças, nós logicamente estamos falando de aliança matrimonial, mas nós vivemos em vários níveis diferentes de aliança. Nós temos alianças entre amigos, de amizades, temos alianças com os nossos filhos, temos alianças na igreja, né? Esses princípios que nós estamos passando são verdadeiros no matrimônio, mas devem ser aplicados em todas as formas de aliança. Você tem que aplicar esses princípios numa aliança de amizade, por exemplo. Numa amizade, você tem que proteger também o direito do outro. Você tem que aumentar a sua responsabilidade, buscar o interesse do outro. Paulo sempre falou o quê? Que nós devemos fazer aquilo que vai melhorar a vida do outro, que vai abençoar o outro, edificar o outro. Não pensar apenas em nós mesmos, mas pensar nos outros. Isso é um princípio de aliança. Então, o que nós falamos de aliança não é apenas para o matrimônio, mas serve também e principalmente para o matrimônio. Mas por que nós devemos consultar o Senhor antes de fazer uma aliança? Porque muitas vezes nós nos aliançamos com pessoas erradas, sem consultar a Deus, mas para Deus essa aliança é válida. Eu ouço muitas vezes as pessoas falarem assim, e normalmente quando a pessoa já decidiu divorciar, já decidiu se separar, ela vem para mim querendo justificar a sua decisão, e ela vai falar, mas pastor, eu era muito novo, eu não sabia o que estava fazendo. Mas pastor, eu não sabia que ela ia ser assim. Os primeiros anos foi uma bênção, mas depois a mulher virou, a mulher transformou, e agora? Não é a pessoa que eu casei, não é mais a princesa que eu esperava. Para Deus, não importa como você entrou na aliança, a aliança sempre será válida. Pastor, mas eu fui enganado. Ela falou que ia cozinhar todo dia, agora é só McDonald's. Pastor, ele falou que eu não ia ter que trabalhar um dia na minha vida, ele ia cuidar de mim, ia me dar uma mesada todos os meses para eu fazer minhas compras, para eu fazer minhas unhas. E agora, pastor, eu estou tendo que limpar a casa todos os dias. Vou cancelar minha aliança, irmãos. Mesmo se você for enganado, eu sei que isso não foi o caso, mas mesmo se você for enganado, para Deus a aliança é válida. Por que eu falo isso, pastor? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 9. Nós estamos no culto, nós vamos ler a palavra de Deus. Essa era a parte da minha pregação. Josué capítulo 9, eu quero ler com você, para você ver como Deus lida com alianças. Eu vou ler um texto bem extenso. Coloca aqui para mim, por favor, do versículo 1. Eu vou ler um texto bem longo, mas eu quero que você tente prestar atenção o máximo possível, porque isso aqui vai revelar o coração de Deus para uma aliança, tá bom? Tá aí? Olha só. Todos os reis que estavam do lado do oeste do Jordão. Então Josué, só para eu resumir aqui. Moisés já tinha partido, Josué estava na frente do povo. E Josué começou a conquistar muita terra. E os reis começaram a ficar com medo de Josué e do povo, porque viram que Deus estava com ele. Olha só. Todos os reis que estavam do outro lado do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do mar grande, até o Líbano, ficaram sabendo disso. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Quem pode repetir tudo isso? Eram os reis de todos os eus. Isso aqui são as tribos que não tinham Deus no centro. Era todas eu sou no centro. Você quer lembrar? Então, piada de pastor, gente. Viajei. Então, depois a Tamires fica dizendo que minhas piadas são ruins. Eu rio com elas. Então, eles se ajuntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Mas, olha só, preste atenção nisso. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Preste atenção nisso. Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre seus jumentos, odres de vinho velhos. Preste atenção nos adjetivos que ele está usando, ok? Levando sacos velhos, jumentos sobre os seus jumentos, odres de vinhos velhos, rasgados, cheios de remendos.
calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial, em Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam aliança conosco. Irmãos, eles estavam morando 3 dias de distância do povo de Israel, mas falaram que vinham de uma terra distante. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês morem aqui perto, como podemos fazer aliança com vocês? Então disseram a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam: estes seus servos vão cozinhar todo dia para você. Você vai ter uma casa limpa. Vai ter relação 3 vezes por semana. Não se preocupa. Gente, eu falei, os jovens, vocês têm que aprender a filtrar essas coisas, tá bom? Hoje nós vamos falar algumas coisinhas a mais. Então, estes seus servos vieram de uma terra muito distante. Por causa do nome do Senhor, seu Deus. Colocaram o nome de Deus no meio, olha só. Por causa do nome do Senhor, seu Deus. Pois ouvimos a sua fama e de tudo o que fez no Egito, e de tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que estavam em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: levem com vocês alimentos para a viagem e vão ao encontro deles, dizendo: somos seus servos. Façam uma aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês, e agora aqui está ele, já seco e bolorento. Estes odres estavam novos quando enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados. E essas roupas essas sandálias já se envelheceram por causa da longa viagem. Preste atenção agora. Então, os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram o quê? Conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhe paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. O que aconteceu? Josué estava matando muitos reis, dominando toda a terra. Este povo soube e já sabia do que ia acontecer. Falou: vamos enganar este povo. Vamos falar que viemos de longe e queremos fazer uma aliança com eles. Só que Deus já tinha decidido, já tinha ordenado Josué que os povos daquela terra deveriam ser destruídos. Este povo que fez aliança com Josué era um dos povos que deveria ser destruído. E a Bíblia fala que eles armaram uma grande cilada de mentiras e convenceram o povo e Josué a se aliançar com eles. Agora, é interessante que eles usaram o quê? Mentiras para entrar em uma aliança. Certamente Deus não vai honrar essa aliança. Eles usaram de mentiras. Pegaram pães velhos, bolorentos, e falaram que foi por causa da viagem. Que os odres foi por causa da viagem que rasgaram, né? Mas a Bíblia fala que Josué não consultou ao Senhor e fez uma aliança com eles. E sabe o que me pegou nessa passagem? Que Josué aceitou os pães bolorentos como uma prova da aliança. Quando você não consulta o Senhor, você se aliancia com aqueles que oferecem para você pães bolorentos. Você entendeu isso? Let that sink in, deixa a ficha cair. Quando você não consulta o Senhor, você se aliança com pessoas que não vão oferecer o melhor para você. Com pessoas que vão te dar os restos, pães cheios de mofo, pães que já estão estragados. O alimento deles para você é um alimento que não vai te sustentar. Josué sabia que não deveria fazer aliança com aquele povo e aceitou os pães bolorentos, os odres rachados, os odres cheios de remendos, como prova, como parte da aliança. Irmão, jovens, por favor, entendam isso. Se você não consultar o Senhor antes de começar a namorar, você vai encontrar uma menina, um menino que vai te oferecer pão bolorento.
pão que já está estragado, alimento que já está estragado. Consulte ao Senhor antes de entrar em aliança com alguém. Não, pastor, mas certamente Deus não vai honrar essa aliança. Não só Deus honrou essa aliança que Josué fez com eles, Deus honrou e ratificou a aliança, ele confirmou ela. Logo após essa aliança acontecer, Josué começa a percorrer a terra e descobre que este povo não era um povo distante, que este povo morava logo ali na frente. E ele pergunta para eles: por que vocês mentiram para nós? Por que você falou que você veio de um lugar distante? E eles falaram: nós tivemos medo porque ouvimos umas histórias e decidimos enganar vocês para vocês aliançar com a gente. E Josué falou: agora vocês serão então rachadores de lenha e vão ser as pessoas que vão buscar as águas nos poços para o povo. Quem entra em aliança sem consultar a Deus vai entrar numa aliança de escravidão. Você está entendendo isso? Entenda isso. Você entra numa aliança de escravidão, você vai se tornar escravo ou servo de outro. Você vai ser rachador de lenha e aquele que vai trazer a água apenas. Você vai se tornar escravo. E logo, algum tempo depois, os outros reis que nós lemos no começo do capítulo, souberam que Josué fez aliança com os gibeonitas. E falaram: vamos atacar Gibeão. E Josué falou: meu Deus, e agora o que eu faço? Eu tenho uma aliança com eles, mas foi por engano. E foi consultar o Senhor. O Senhor falou: você fez aliança com eles, agora você tem que dar sua vida para proteger a vida deles. O Senhor não cancelou a aliança. Para Deus não importa como você entrou na aliança. Para Deus o que importa é que você entrou. Para Deus o que importa é que você fez os seus votos, a sua palavra. Então cuidado com quem você namora. Você namorando com pessoas que vão dar para você de comer pães estragados. Pessoas que estão dando para você, talvez estão oferecendo sexo para você agora, que depois vai ser maldição na sua vida. Vai ser maldição na sua vida. Aquilo que vem muito fácil não tem valor. Você está entendendo isso, jovens? Eu estou tentando procurar os jovens para olhar bem nos olhos deles. Aquilo que vem muito fácil para você tem pouco valor. Se é muito fácil, talvez seja Satanás entregando nas suas mãos. Pães bolorentos, odres rachados. E Josué aceitou como parte da oferta, parte da aliança. Aí o Senhor falou assim: vai lá agora, você vai ter que lutar por eles, porque uma vez que você casou, você vai ter que lutar pelo seu cônjuge, não importa o que custe a você, até a morte, se for necessário, você vai lutar pelo seu cônjuge. Porque o esposo, quando fez aliança, ele tem que dar a vida pela esposa. Não importa se ela é a melhor esposa ou a pior, ele tem que dar a vida por ela. Ele está aliançado. E sabe, eu sempre li essa passagem e eu não tinha prestado atenção. Eu sempre falei do maior milagre, exceto, logicamente, a ressurreição de Cristo, ou a nossa salvação, mas o maior milagre na natureza, eu sempre preguei sobre isso, que foi: Josué parou o sol e a lua. Josué literalmente parou o sistema solar, e a terra não entrou em colapso. Sabe quando que isso aconteceu? Deus operou este milagre quando Josué foi socorrer os gibeonitas que tinham enganado ele e entrado em uma aliança enganosa. Deus operou o maior milagre na natureza já vista em todos os tempos, para que Josué honrasse uma aliança que ele tinha feito com um povo que tinha enganado ele. E não só isso, irmãos. A Bíblia fala que Deus mandou pedras do céu para matar os inimigos que estavam atacando Gibeão. Que coisa doida! Eles enganaram o povo de Deus. Mas o princípio não é como você entrou em aliança. O princípio é se você consultou a Deus ou não. Deus vai cobrar de nós se nós consultamos a Ele ou não. Principalmente dos homens que entraram em aliança. Porque como nós falamos ontem, Cristo é o cabeça do homem. Então tudo que nós fazemos, principalmente toda aliança que nós entrarmos, nós temos que consultar ao Senhor.
e perguntarmos, Deus, é do Senhor? Logicamente, a mulher também deve. Eu estou falando, mas, irmãos, nós entramos, o homem, ele entra em aliança tão facilmente, sem às vezes nem consultar o Senhor. E depois de casado, eu vou dar uma dica para você. A consulta ao Senhor, muitas vezes, vem consultar a sua esposa. Ei, fala Deus, fala Deus. Olha, presta atenção. Muitas vezes, não poucas, Deus fala comigo através da boca dessa mulher. Essa semana mesmo, alguém me mandou uma mensagem, e eu, como pastor sábio, calmo, temperado, cheio do Espírito Santo, queria responder de uma forma que não era muito legal. Mas eu pensei, vou falar com ela primeiro. Vai que eu estou errado. E eu falei com ela. E ela falou, eu acho que você está errado. E eu falei, não, mas olha aqui, ó, isso aqui está na Bíblia. Mas você não pode fazer isso. Você está se metendo numa área que não é sua autoridade. E eu falei, ei Deus, será que ela está certa? E eu falei, não, mas eu vou fazer. Quando ela saiu, o Espírito Santo falou, você deveria ouvir a sua esposa. Então eu não respondi. Irmãos, às vezes nós queremos que Deus apareça, desça do céu numa luz brilhante e fala, filho meu, vou falar contigo, eis que eu estou... Irmãos, às vezes é a boca da sua esposa falando com você. Se você aprendesse a dar valor a quem Deus colocou do seu lado, você entraria em muito menos problema do que você tem entrado. As mulheres deviam ter dado um glória a Deus, um aleluia. Aleluia, rabaxoie, decoraba. Devia ter falado uma língua estranha agora. Hã? Ei, Jesus, aleluia! Então Deus mandou pedras do céu para honrar uma aliança que Josué tinha entrado por engano, por ser enganado. Mas sabe o que é mais louco? Eu fui pesquisar. Deus continuou... Pode me interromper, meu amor. Deus continuou honrando aquela aliança 500 anos depois. Uhum. Aquela aliança não terminou quando Josué morreu. Aquela aliança continuou, porque foi algo... É que, como a gente falou ontem, uma aliança não se quebra. Então, o Senhor, Ele honrou aquela aliança com os gibeonitas 500 anos depois. Quando Saul foi levantado como rei, ele atacou e matou os gibeonitas. Mas o que aconteceu? Saul, ele sofreu. Ele também teve uma consequência grande pelo erro que ele cometeu, porque Sim. ele entrou e atacou os gibeonitas, que era um povo que estava aliançado com o Senhor. Uhum. Ele honrou aquela aliança que ele tinha feito com Josué. É interessante que você falou isso, me veio agora. A aliança que eles fizeram com Josué, na verdade, não foi apenas com Josué, foi com o Senhor. Josué morreu, mas o Senhor continuou honrando a aliança. Preste atenção nisso. Ela falou 500 anos depois, foi, né? 500 anos depois veio uma grande fome em Israel. 3 anos de fome. E Davi foi consultar o Senhor e perguntar, Senhor, por que essa fome? Eu não estou entendendo. Aí o Senhor falou, foi porque Saul quebrou a aliança com os gibeonitas e quase exterminou a raça deles. Aí, Davi foi para os gibeonitas e falou, como que eu posso consertar essa aliança com vocês? O que eu preciso fazer? Porque Deus falou que nós quebramos a aliança com você, preciso consertar. Eles falaram, olha, o nosso problema não é com você, não é com Israel, é com a casa de Saul. Dai-nos 7 filhos de Saul, para que nós os enforquemos. Davi foi obrigado a dar 7 filhos, descendentes de Saul, para serem enforcados para honrar uma aliança. Quando você quebra a aliança, gerações sofrem consequência. Saul quebrou a aliança, os seus filhos morreram para restaurar. Gente, isso é forte. 500 anos depois, e Deus honrou uma aliança que foi entrada por engano. Eu quero que você entenda isso. Não, pastor, eu não sabia. Pastor, eu pensei que era uma mulher de Deus, um homem de Deus. Irmão, é por isso que a Bíblia é tão sábia, né? A Bíblia fala, não entre em julgo desigual. Já é meio caminho andado. Não entra com pessoa que não professa a sua fé, que não tem o Senhor como o Senhor da sua vida. Não entra. Já é meio caminho andado, menos chance de errar. Mas mesmo assim tem uns atribulados, umas atribuladas, às vezes, no meio do povo de Deus. Ore a Deus. Consulte o Senhor. Entre em aliança com essa pessoa, Senhor, ou não. Porque às vezes nós entramos em aliança e Deus vai cobrar aliança. Aliança quebrada requer morte. Isso é forte.
Ontem nós falamos um pouquinho também. Eu queria tocar nesse assunto porque às vezes é uma das coisas que eu ouço muito, né? De que eu não sabia no que eu estava entrando. Não sabia que ia ser assim. Tendo dito tudo isso, talvez você está numa situação como essa. Existe a bênção de Deus sobre a aliança, mesmo se você entrou nela com engano, ou se você entrou nela sem saber o que estava fazendo. Existe uma bênção de Deus sobre aquilo. E Deus pode tornar aquela pessoa para ser uma bênção na sua vida. Os gibeonitas foram bênção para Israel, tanto que Deus depois fez que fosse pago, sete pessoas dessem sua vida, está em 2 Samuel capítulo 21, você pode ler, para restaurar a aliança. Eles se tornaram bênção para o povo de Israel. Então, não pense, agora entrei numa aliança, não posso quebrar, vou ser assim o resto da vida. Não, não, não. Existe esperança para toda a aliança que nós entramos. Porque Deus é aquele que vela pela aliança, que cuida da aliança. Ele é o mais interessado que essa aliança dê certo. Então Ele quer que você seja feliz. Então não desista desse cônjuge porque agora não está no lugar que você esperava que estivesse. Não desista do casamento. Você pode sim ter uma aliança, um casamento feliz. Mas para que esse casamento seja feliz, você precisa ter uma aliança com Deus, onde o fruto do Espírito Santo e o caráter de Cristo sejam manifestos. E ontem nós terminamos falando um pouquinho sobre Efésios 5, né? Você falou um pouquinho das mulheres. Você quer falar um pouquinho mais sobre as mulheres em Efésios 5? Ou o que você tiver aí? Então, ontem a gente falou um pouco da submissão da mulher e hoje eu também queria apontar um pouco que, além de honrar, respeitar, ser submissa ao nosso esposo, é muito importante também a gente estar do lado do nosso esposo e encorajando eles com palavras de afirmação, incentivando, apoiando, ajudando. E quando a gente casa com alguém, a gente herda tudo que ele carrega. E, às vezes, não são apenas coisas boas. A gente herda a força do nosso esposo, mas a gente também herda as fraquezas dele, os medos, a ansiedade. Não estou falando de você, meu amor. E Deus, Ele nos dá a graça para que a gente possa ministrar ao coração do nosso esposo. E aqui eu quero que você preste atenção, ministrar o coração do nosso esposo, não ministrar a cabeça dele, não roubando a autoridade que está sobre ele, mas a gente ministra o coração do nosso esposo com amor, com carinho, com afeto, com palavras de afirmação, com palavras que vão levantar, que vão encorajar. E quando Deus criou a mulher lá no jardim, Ele criou a mulher e Ele falou que Ele faria uma ajudadora para Adão. E nós temos esse papel de ser ajudadoras dentro do nosso lar, dentro do nosso casamento, para os nossos filhos, para o nosso esposo. Ajudar eles a crescer, ajudar nos seus sonhos, a conquistar, ajudar no seu ministério, apoiar eles e ajudar eles a enxergar o grande homem que ele é. Porque, às vezes, eles podem ter dúvida de quem eles são. Assim como nós, mulheres, eu sei que nós, mulheres, a gente tem muito disso. Mas homem também tem. E nós, como mulher sábia, nós temos que estar ali encorajando e falando e apontando para eles aquilo que Deus vê nele, aquilo que Deus vê, o que ele pode ser, e não o que talvez o mundo está dizendo. Talvez esteja passando por problemas financeiros, mas isso não é o fim. Isso não define que foi roubado o papel de um provedor. Ele continua sendo provedor, mesmo que talvez ele está 2 semanas sem trabalhar, mas ele continua sendo provedor. E nós, como esposa, nós temos que falar isso ao nosso esposo. Temos que ministrar o coração deles, nunca roubando o papel ou a função. Posso até dar um exemplo sobre isso que aconteceu com a gente? Eu acho que o ano foi 2012. Eu me machuquei no trabalho, machuquei a minha coluna muito. Gente, eu tinha 2 hérnias de disco e problema no ciático, e eu fiquei sem trabalhar 6 meses. Para um homem, isso é frustrante. Deus me curou. Eu entendi o propósito de Deus para
É interessante, toda vez que eu me machuco, Deus tem um propósito naquilo, né? A gente acha que é ruim, mas na verdade, depois de um tempo, a gente vê o propósito de Deus. Nesses 6 meses, eu não trouxe nada para dentro da minha casa. A pastora trabalhava num escritório médico e ela que provia. Mas ela pegava aquele dinheiro, colocava na nossa conta e perguntava como eu queria usar para a nossa família. O dinheiro era dela. 6 meses ela trabalhou. Ela sustentava a casa. Eu estava fazendo meu curso teológico, aproveitei 6 meses para fazer um curso teológico, a terminar, na verdade. Mas em nenhum momento ela falou assim, eu decido porque eu estou trabalhando. Eu mando porque eu estou trazendo dinheiro para casa. Nem uma vez o dinheiro dela ia para a nossa conta e eu tomava as decisões de como usar um dinheiro que ela ganhou. Gente, isso para mim, logicamente nós ficamos frustrados porque 6 meses sem trabalhar o homem fica doido, né? A não ser que seja preguiçoso, daí é diferente. Mas 6 meses sem trabalhar, eu mesmo ficar dentro de casa, a gente fica doido. Mas eu vi uma sabedoria nela tão grande e um posicionamento que eu não tive o pensamento de falar, cara, eu não estou sendo provedor. Ela reafirmou em mim, mesmo que eu não podia fazer no momento aquilo que eu deveria estar fazendo. Não foi uma semana, foram 6 meses. Então, ela não está falando apenas porque escreveu ali, é algo que ela vive. E as nossas palavras, ela valem muito. E eu vou dar um exemplo nosso que também aconteceu recentemente. Não é do Sonic dessa vez. Para ti é bom, para mim é ruim. Mas quando nós estávamos falando sobre criar os hubs, né, nas casas, e o pastor fez a lista das 5 casas, dividiu as famílias, baseado na localização de todos, tal. E ele muito empolgado, ele sempre é muito empolgado com as coisas do Senhor. E ele muito empolgado veio para mim e falou: olha aqui a lista, vê o que tu acha. E eu olhei para ele e falei: tu fez tudo errado. Daí ele olhou para mim, ele estava assim, sorridente, empolgado, e de repente, quando eu falei: tu fez tudo errado, o olhar dele, o brilho do olho dele apagou. E ele falou: por quê? E eu falei: porque tu dividiu errado, tu fez tudo errado. Essa pessoa mora mais perto daqui, tal, tal. E ele, com muita calma, muita sabedoria, ele falou: não, mas não tem como eu colocar 30 pessoas dentro de uma casa. Nós temos que saber dividir. Então, as pessoas que talvez moram perto de 2 locais, a gente vai dividindo, vai distribuindo, para tudo dar certo. Eu falei: ok. E acho que fui lavar louça e tal. Mas eu não prestei atenção. E depois o Senhor falou comigo que eu errei, foi falta de sabedoria minha, porque naquela hora eu falei algo ruim para ele, e ele falou para mim: tu precisa aprender a dar a sua opinião sem criticar. E aquilo ficou martelando na minha mente. E eu vi onde eu errei, onde eu falhei. E realmente a gente tem que aprender a dar a nossa opinião sem criticar. Eu poderia ter falado para ele: mas talvez a gente faz isso tal com uma forma mais educada, mais sábia. Mas graças a Deus ele teve muita calma comigo e deu tudo certo. Mas as nossas palavras contam muito. Em Provérbios 18, 21 fala: a língua tem o poder de vida e morte. O que sai da nossa boca, a gente pode tanto trazer vida quanto a gente pode matar alguém. E naquele momento, eu poderia ter dado uma opinião que iria construir, uma opinião construtiva. Mas não, eu critiquei, eu falei algo ruim. Então, nós temos, como mulheres, nós temos que ser sábias com as nossas palavras. E olha que eu não falo muito. Mas na hora que eu falei errado. Então, a gente tem que sempre cuidar e falar as coisas certas, as coisas que vai abençoar o nosso cônjuge ou o nosso próximo, quem estiver ao nosso redor, os nossos filhos. Cuide com o que sai da tua boca. Cuide com as palavras que saem da tua boca, porque ela pode trazer vida ou ela pode trazer morte.
Isso é uma grande verdade. E a pastora, na verdade, como ela fala muito pouco, né? Então, nós não temos tantos problemas assim. Tanto que eu não lembrava disso. Minha memória ela é seletiva. Essas coisas, eu nunca... Gente, uma coisa que você vai aprender caminhando comigo, se você não aprender... Eu não consigo guardar mágoas, por 2 razões. Primeiro, que eu acho que o meu coração já é assim, é porque eu me esqueço. Eu me esqueço que alguém fez algo errado. Então, para mim, fica de boa. Eu acho que é até um mecanismo de defesa do Senhor. Mas a mulher sábia, deixa eu falar assim, ela consegue direcionar o seu esposo. Ela consegue levar a sua casa numa direção que não vai estar em conflitos com a liderança dele. Mas ela consegue fazer isso. Mas ela tem que saber da forma sábia de fazer. O problema é que hoje está sendo usado um termo chama crítica construtiva, né? Então, toda reclamação, tudo que eu quero falar mal, eu falo, não, é só uma crítica construtiva. E não é. Você está atacando aquilo que alguém lhe apresentou. Mas a mulher, ela tem o poder, se ela souber com sabedoria falar com seu esposo, ela pode até mudar a mente do seu esposo. Eu vejo isso muito com Moisés e com Deus. Moisés conseguiu fazer com que Deus mudasse de ideia. Mas ele tinha relacionamento, olha só, estou falando de Deus, gente. Ele tinha relacionamento com o Senhor e falou assim, Senhor, então risca o meu nome aí, por favor. Mas não mata esse povo, não. Não destrói eles todos, não. E Deus mudou de ideia. Cara, mas Moisés sabia falar com Deus, ponto fraco. Senhor, o que as nações vão falar do Senhor? Ponto fraco, misericórdia, Deus não tem ponto fraco. Mas, assim, ele sabia como falar. O que as nações vão falar do Senhor? O Senhor tirou esse povo do Egito para matar no deserto? Vão tudo blasfemar o teu nome. Senhor, não deixe isso acontecer, não. Dá mais uma chance. Quando Deus quis colocar Moisés na frente, Moisés falou, olha, presta atenção. Moisés, eu vou fazer de você uma grande nação. Ele falou, não, Senhor, eu quero essa aqui, ó. Essa que o Senhor já tirou do Egito. Eu lidero essa, eu não preciso de uma que venha só de mim. Ele não tomou o lugar de Deus, não trouxe a glória para si, mas conseguiu resgatar a sua família, o seu povo. A mulher tem esse poder, cara. Tem o poder de mudar. Se ela souber conversar com o esposo, souber ter sabedoria. Quando eu era mais jovem, uns 3 anos atrás... gente, para. Agora, sério. Quando eu era mais jovem, eu corria muito de carro. Os policiais, jovens, fechem seus ouvidos. Em nome de Jesus Cristo. Isso não é de Deus, eu não era crente. Os policiais aqui na Connecticut, eu morava ali na Independence, né? Então os policiais na Connecticut já me conheciam. Eles já sabiam, meu carro tinha um Eclipse conversível, tal, com um cano. Rapaz, pensa um negócio, V6, manual. Eu corria, né? Levava multa, meu salário ia pagar multa. Se hoje, eu olhando para trás, eu era tão tolo. Eu podia ter uma casa, gente, com 21 anos, de tanto que eu gastei dinheiro, lógico, não só de multas, nós gastávamos em cinema, em restaurante. Gente, nosso namoro, nós fomos nos melhores restaurantes dos Estados Unidos, basicamente. Meu salário era tudo para restaurante. Se eu tivesse guardado... Mas é a importância de alguém ensinar. Meu pai nunca sentou comigo e falou, filho, olha aqui, se você guardar o seu dinheirinho e investir, com 21 anos você compra uma casa. E realmente eu conseguiria comprar ou dar entrada numa casa com 21 anos de idade. Quando eu casasse, eu tinha minha própria casa. Se alguém estivesse sentado e me ensinado. Ninguém nunca falou comigo isso. Nenhum pastor, nenhum pai. Seu filho, aqui, ó, se você colocar o seu dinheirinho nessa conta, o juro é 4%. Daqui tantos anos vai crescer. Guarda o seu dinheiro. Restaurante, você vai uma vez ou outra, mas ninguém nunca fez isso. E eu ganhava bem, eu trabalhava já. Ganhava um salário, não pagava aluguel, não pagava comida, não pagava nada. Meu salário era $3.500 por mês. Então, eu não tinha com o que gastar, era só... Mas eu gastava nisso. Então, eu corria muito. A minha frustração, quando eu ficava bravo, eu tirava no carro. Quanto mais frustrado ou bravo eu estava, furioso, eu corria. Eu descontava tudo no carro. Quando a pastora estava comigo, se nós tivéssemos uma briga, e ela sabia que eu estava bravo, ela não conversava dentro do carro. Nunca. Ela esperava eu acalmar, chegar em casa, nós conversávamos quando tivesse... Não adianta você falar com um homem que está bravo. Não adianta você falar com um homem que está furioso naquele momento. Você tem que ter sabedoria de quando falar com seu esposo. Às vezes, o ficar calado é a melhor coisa. É a coisa mais sábia.
Então, ela sabia que se ela falasse ali, eu provavelmente, do jeito que eu era desviado, eu deixava ela de a pé ali no meio da estrada, gente. Porque Jesus fez uma obra tão grande, você não tem ideia. Mas, vigia. Fez. Você não precisa confirmar essas coisas. Mas, na hora da fúria, na hora da ira, a melhor coisa para a mulher é ter sabedoria e ficar calada. Depois ela vai e conversa. Mas a mulher pode desarmar um homem muito fácil. Sabe como que ela pode? É o que eu tenho tentado fazer, nós tentamos fazer. Quando alguns de nós saem do limite ou passa dos limites, é quando as coisas acalmar, olhar para ele, olhar para ela e falar assim, você está bem? Foi assim que Deus ensinou você? É assim que se fala com a sua esposa? É assim que se fala com o seu esposo? Você tem certeza que você honrou o Senhor do jeito que você falou comigo? É assim que você fala com o líder da sua casa? Eu faço isso muitas vezes quando eu acho que... Às vezes, não muitas vezes, pouquinhas vezes. Quando é que a expressão saiu errada. Sorry, Corrige gente. a frase. Não, sorry. A expressão saiu mal. Algumas vezes, sim, cada 3, 4 anos que acontece, que ela fala algo num tom mais elevado comigo, que ela quer... E eu sinto desrespeitado, eu olho e ela sabe que eu faço isso. Eu falo, are you okay? Você está bem? É assim que se fala com seu esposo? É assim que você aprendeu? É assim que a Bíblia ensina? Isso desarma ela, e se ela fazer comigo, me desarma também. Porque nessas horas temos que decidir a quem nós servimos. Ao Senhor? É assim que o Senhor ensinou? Porque nessas horas eu tenho que decidir, sou crente de verdade? Porque ser crente na igreja é muito fácil. Mas numa discussão entre o casal é que nós vamos realmente revelar se nós somos cristãos. É quando nós discutimos. Então, a mulher ela tem essa sabedoria, e a pastora tem muito disso. Muita sabedoria no falar. Ela realmente fala pouco. Mas quando fala, normalmente é só, como é que é? A Tramontina, né? Gente, foi antes de ontem, quinta-feira, não sei, foi essa semana. Realmente, eu senti o Espírito Santo de chamar ela para conversar e perguntar a opinião dela sobre aquele assunto. E glória a Deus, porque depois que eu me acalmei, depois que eu respirei, eu vi que eu ia fazer uma grande burrada. Eu ia meter os pés pelas mãos. Então, ela foi boca de Deus na minha vida. E também uma coisa que a gente foi criada para ajudar a cumprir o propósito do outro. Deus criou a mulher para ser ajudadora de Adão, para os dois juntos crescerem, construir uma família, dar frutos. E esse é o nosso propósito de mulher, de ser ajudadora, encorajadora. E Satanás, eu vejo ele lutando tanto contra as mulheres, hoje em dia, luta tanto contra as mulheres, esse movimento feminista, tentando roubar o papel do homem e colocar a mulher acima. E o que isso faz? Quando a gente não ajuda a cumprir o propósito do outro, nós estamos interrompendo, na verdade, estamos interrompendo o propósito dele. Então, nós estamos interrompendo o propósito na vida do nosso esposo e na vida dos nossos filhos. Quando a gente age sem sabedoria, quando a gente tenta tomar a posição que não é nossa, nós estamos interrompendo o propósito do outro. Então, tanto para o homem quanto para a mulher, nós temos que ajudar o outro. Nós temos que encorajar o outro, servir ao outro, assim como Cristo serve a igreja, doando a sua vida pela igreja. Glória a Deus. Cristo serve a igreja. Uma das coisas que eu tenho visto, nós vamos tentar ser um pouco mais práticos, principalmente com os homens, né? Nós temos visto um grande nível de imaturidade nos homens hoje, né? Se você pegar um homem de 30 anos, 30 anos atrás, um homem de 30 anos, você já tinha um senhor, já tinha um cara bem estruturado, um cara que você via assim, esse é um homem de verdade. Hoje, uma pessoa de 30 anos, ela ainda parece uma criança, muitas vezes. Age como criança, age como adolescente. E nós, homens, nós precisamos aprender a amadurecer. Ontem eu falei um pouquinho da grosseria dos homens, né? Irmãos, grosseria num homem revela uma grande maturidade. Revela que ele não conseguiu usar o seu intelecto para resolver o problema, então ele partiu para a grosseria. Você entendeu o que eu falei agora? Grosseria na parte de um homem revela imaturidade.
a sua mente não está desenvolvida o suficiente para resolver os problemas, aí você só sabe responder com grosseria. Todo homem vai passar por uma fase assim, eu entendo. Mas nós, homens casados, nós deveríamos já ter passado essa fase há muito tempo atrás. O que eu vejo hoje, muitas vezes, quando nós falamos de autoridade, né? Nós falamos Cristo é o cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. E falamos até ontem algumas pessoas no restaurante brincaram comigo. Pastor, gostei que o senhor falou que eu sou a autoridade da minha casa. Irmão, você não ouviu só uma partezinha da mensagem. Mas, porque quando nós falamos de autoridade, é verdade aquilo que a Bíblia fala. Mas isso não quer dizer que dá direito para a gente ser grosseiro, dá direito para a gente mandar e desmandar sem pedir opinião da esposa, dá direito para a gente tratar os filhos de qualquer jeito. Irmãos, eu vejo uma grande hipocrisia nos homens, que eles são mais amáveis com os amigos, mais amáveis com os de fora do que com os de dentro. E sabe o que a Bíblia fala? Que nós temos que cuidar dos da casa. A nossa prioridade é a nossa família. Se eu dou mais amor, mais carinho para os de fora do que para minha esposa, eu tenho que rever realmente se Cristo é a minha cabeça, se Cristo está me liderando. E eu sei que nós temos homens frustrados, principalmente na sociedade que nós estamos vivendo hoje, o jeito que está indo a economia. Tem muitos de nós, e eu vou trazer para Freedom agora, muitos de nós estamos às vezes até desempregados, isso traz uma frustração, não conseguimos ali pagar todas as contas, a gente fica frustrados, nervosos. Mas a pessoa que está do lado para nos ajudar é a pessoa que está mais apanhando. Na minha mente como pastor, eu não entendo como um homem cristão consegue descartar uma ferramenta, eu vou usar esse termo, por favor não leve a mal, uma ferramenta tão valiosa que é a sua esposa. Porque ela foi colocada do seu lado como ajudadora. Ela foi colocada do seu lado. O mesmo termo que é dado ao Espírito Santo, o nosso consolador, o nosso ajudador, é o termo que é usado para a esposa. E muitas vezes nós descartamos a esposa nas horas, porque queremos mostrar que sabemos e tal. Irmãos, nós não sabemos tudo. E tem muitas áreas que elas são muito melhores que a gente. Por exemplo, áreas de responder mensagens. Muito melhor. Um exemplo bobo, mas é verdade. De saber se está sendo um tom muito grosso. O Adriel que sempre... Desculpa, eu vou citar o Adriel, ele não está aqui, mas o Adriel às vezes fala, rapaz, às vezes eu peço para a Ju ler as minhas mensagens, porque para mim está bem, mas quando ela lê, não, você está sendo muito grosso. A Ju é o filtro das mensagens. Mas, irmãos, tem mulheres que são melhores no financeiro. Eu creio que o homem deve liderar sua casa no financeiro. Ele deve decidir como vai ser. Mas tem mulheres que são melhores para organizar. Por que você está querendo organizar algo que você não tem habilidade, se a sua mulher tem habilidade? Tem mulher que é mais econômica. Não todas, nem não a maioria. Até vou falar sobre isso agora. Eu acho que é um bom negócio para nós entrarmos sobre isso. Porque, presta atenção, uma das coisas, eu falei ontem, aliança, contrato, não sai agora, senta, eu vou esperar você voltar. Que isso? Ah, tá gravado, você vai fazer ela assistir depois. Gente, ontem eu falei, um contrato, ele envolve partes da minha vida. Uma aliança é a minha vida inteira. Eu não posso ter duas vidas financeiras dentro da mesma casa. Eu já falei isso para alguns casais aqui, diretamente, mas quero ensinar a igreja. Irmãos, eu tenho certeza, biblicamente é errado ter duas contas separadas e duas decisões em cada conta, um decide uma conta ou decide dentro do mesmo lar. É errado. Tem que ser um bolo, é tudo a mesma coisa. É o nosso dinheiro, não é o meu, não é o dela. É o nosso dinheiro. Se Cristo é o cabeça da sua casa, se Cristo é o cabeça do seu matrimônio, se Cristo lidera, se Ele é o Senhor da sua casa, não pode haver divisão na vida financeira. Não, pastor, mas é porque nós organizamos melhor assim. Não, isso aí é lorota, isso aí é desculpa, não é verdade. Nunca, como eu falei, eu ganhava um bom dinheiro quando era solteiro, não tinha dívidas, né? Mas eu nunca fui tão próspero quando nós começamos a trabalhar juntos.
a economizarmos juntos, a pensarmos juntos. Eu tomo as decisões financeiras da minha casa. Graças a Deus, eu estudei para isso também. Eu tenho um pouco de conhecimento nessa área. Posso aplicar na minha família. Mas ela tem direito de dar voz também. Ela tem voz também. Nossas finanças são juntos. Se você está dividindo, eu não sei se é o marido que quer assim ou a esposa que quer assim, você está dizendo, nessa área da minha vida, Deus não manda. Nessa área da minha vida, Ele não é Senhor. Porque se Ele for Senhor, é um bolo só, é uma carne só. Como que uma carne só vai ter duas vidas financeiras? Como, meus irmãos? Não, pastor, mas nós dividimos, ela paga essas contas, eu pago essas contas. Pastor, é melhor, porque daí eu guardo meu dinheiro, ela não vai... Não, irmãos. Vocês têm que conversar, entrar num acordo, um plano financeiro para a vida de vocês. Tem casais aqui que não tem plano financeiro, pelo amor de Deus. Que não tem um budget. Você tem que entrar num plano financeiro, vocês. Entrar num acordo de onde vocês querem chegar e fazerem juntos. Tem que sentar e conversar juntos. Agora, no ponto que eu falei, nós estamos numa economia muito difícil. E uma das coisas que eu vejo os irmãos reclamando às vezes, pouquíssimos irmãos, um ou outro às vezes, é que a esposa não sabe economizar. Mas é alguns que foram lá na igreja no Brasil que me ligaram. E, gente... o irmão está ali querendo, eu quero guardar, pastor, para comprar uma casa. Eu quero guardar, pastor, para nós investirmos em tal área. E a esposa não sabe economizar. Irmã, seja sábia. Coloca na mão do seu esposo, porque se der ruim, a culpa é dele. É sério, gente. Deus vai culpar Josué. Josué, você fez aliança. Agora, vocês têm que entrar num acordo, brincadeiras, né? Mas tem que entrar num acordo e falar, gente... Eu quero comprar uma casa daqui 5 anos. Vamos começar a economizar? Vamos parar de comprar essas coisas que a gente não necessita. Vamos economizar. Vamos fazer um plano aqui. Família, pega os filhos, traz os filhos para a mesa e fala, gente, filhos, eu sei que vocês querem... voltou, aleluia. Vou repetir, gente. Mulheres que vão para o mall e compram, gente, liberalmente e gastam muito dinheiro. Estou brincando. E ainda compram para a mulher dos outros. Levam todo mundo para o mau caminho. Gente... Sentem seus filhos na mesa e falem assim, olha, papai e mamãe têm um plano para os próximos 5 anos. Nós vamos só comprar o necessário, nós vamos economizar, porque nós queremos comprar uma casa para a nossa família. Os filhos vão entender. Eu e a pastora, quando compramos a nossa primeira casa, nós ficamos 1 ano sem sair para canto nenhum. Nossos amigos iam para restaurantes, boliche, viajavam. Nós não saímos para canto nenhum, ficamos antissociais por Gente, é ruim, mas nós tínhamos um propósito. Em 1 ano nós levantamos o dinheiro suficiente para dar entrada à nossa primeira casinha. Que é a casinha que está ali, 2 casas para baixo de onde o Adriel mora. Eu passo lá, eu vejo ela, me lembro assim, do sacrifício que a gente fez. 1 ano nós conseguimos economizar, a gente economizou o quê? $20 mil, mais ou menos, em 1 ano. Pastor, eu não consigo fazer isso. Economize 5. Economize 10. Faz o que você pode. Irmãos, se vocês não começarem a fazer planos financeiros, vai viver sempre de paycheck to paycheck. Sempre, esse ano eu não estou conseguindo pagar o aluguel. Sim, mas você comprou uma coisa que não precisava. Não estou conseguindo pagar o carro. Sim, mas você foi viajar e não precisava. Façam um plano. Entrem em acordo. Façam uma aliança financeira da casa de vocês. É necessário. O meu povo... perece ou sofre por falta de conhecimento. Isso também aplica à vida financeira. Quantos aqui já fizeram um curso de finanças? Levanta a mão aí. Pronto. 4, 5. Irmãos, você sabia que talvez eu acho que a questão número 1 ainda nos divórcios é a questão financeira? É a questão número 1. Então, se a questão número 1 é o problema número 1, será que não seria algo que eu deveria aprender para não entrar em problemas nessa área? Eu quero aqui aprender o espiritual, quero aprender princípios bíblicos, mas o que está mais separando casais são as finanças. É o estresse que traz para dentro de casa, de você não poder pagar um aluguel. É o estresse que traz para dentro de casa, de você não poder viajar quando todo mundo está viajando. Aí você sabe que isso é um estresse e vocês não entram em acordo. Vocês não conseguem. O marido quer economizar, a mulher está gastando. Quando a mulher fala, vou economizar, o marido está gastando. Entrem em acordo, pelo amor de Deus, mas coloquem tudo num bolo só. Uma decisão, é uma família.
Nós somos aqui, nós somos uma família, nós vamos entrar em um acordo. Quando eu comprei minha primeira casa, eu fui o primeiro da minha família a ter casa própria aqui neste país. O primeiro. Aquilo deu uma esperança e eu creio para o meu irmão. Ele falou, meu irmão conseguiu, eu também consigo. O Adriel comprou a casa própria dele. Depois de 2 anos eu comprei uma casa bem pequenininha inicialmente. Era o que nós podíamos. O que eu fiz? Eu sou construtor, reformei ela inteira. Reformei ela, vendi, tive um lucro de $40 mil. O meu lucro, eu coloquei tudo na próxima casa. Comprei uma casa toda acabada. Aquela que vai para foreclosure, né? Toda acabada, toda destruída. Fui lá, joguei. Isso é louco comprar uma casa? Não, eu vou reformando ela devagarzinho. Reformei ela, deixei ela linda. Vendi ela, peguei o lucro de novo, joguei nela. As pessoas olham, vocês são minhas ovelhas, eu posso falar. As pessoas olham para minha casa e pensam, nossa, deve ter muito dinheiro para comprar uma casa como essa. Não, não. Foi plano, foi estratégia, foi entrar em acordo com a minha esposa, foi pegar o lucro de uma casa que eu vendi e não falar, vou comprar um carro novo, porque um carro novo só me traz prejuízo. Eu peguei o lucro, joguei tudo em cima da outra casa. E a gente até tinha um carro novo, a gente vendeu esse carro novo, compramos um bem velhinho, para poder ter dinheiro para dar de entrada na casa. Sim. Deixa eu falar. O pastor também vendeu um violão que ele tinha muito bom para ter dinheiro para dar de entrada. Então, assim, a gente fez muitas renúncias. Eu lembro que, naquela época, a gente foi convidado para ser padrinho de um casamento. E o vestido que eu tinha que comprar custava $250. E eu falei para ela, me perdoa, mas a gente não pode ser padrinho do seu casamento, porque eu não posso agora gastar. E as pessoas falaram mal, ficaram bravos, tudo, mas foi uma renúncia que a gente fez. Eu não ia gastar. Era $250, talvez não era muito, mas para nós todo centavo contava. Então a gente fez muitas renúncias para adquirir o que a gente tem hoje. Isso. E como eu falei, para você ver o investimento, e quando você entra em acordo, Deus coloca a bênção, né? Se o financeiro é o problema número 1 nos matrimônios, que traz mais estresse, então nós precisamos atacá-lo, nós precisamos resolvê-lo. Ok, nossa primeira casa, como eu falei, tive um lucro, segunda casa tive lucro. A minha casa que eu comprei, Deus já me abençoou, né? Quando a bênção do Senhor está sobre uma família unida, irmãos, a gente não entende o poder da bênção do Senhor quando os cônjuges estão unidos. Parece que tudo, tipo assim, você espera uma coisa e vem 2 vezes mais. Quando nós compramos a nossa casa que nós temos hoje, Deus preparou um pastor para vender uma casa para a gente. Eu já contei esse testemunho para alguns. Ele tinha uma oferta muito melhor, mas a esposa dele, que era pastora, tinha orado. E ela falou, Senhor, eu quero sair daqui no dia 18 de outubro de 2019. Eu me lembro a data porque foi marcante. Quando nós mandamos o contrato de oferta nosso, nós colocamos, nós queremos fechar no dia 18 de outubro de 2019. E ela falou, resposta de Deus, essa aqui é a pessoa que eu vou vender. Ela aceitou uma oferta de $100 mil a menos, porque a bênção do Senhor está sobre a união dos cônjuges. É isso que Deus espera de nós. $100 mil, a minha casa já valorizou 500 mil em 4 anos, para você ter uma ideia. Se eu vendesse ela hoje, eu teria esse valor de lucro. Não estou falando isso para, não é, irmãos. É a união, é o propósito. Deus não age onde há quebra de aliança, falta de propósito, desunião. Deus não pode agir. Então, entrem em um consenso, façam um plano, sentem, orem a Deus para Deus, o que o Senhor quer da gente? E eu vou falar, eu desafio você. Eu sei que tem muita gente com medo da imigração, do que está acontecendo. Não, desafio você a investir neste país e comprar coisas aqui. Coloque raízes, finque raízes aqui. Por quê? No mundo espiritual você está dizendo, eu pertenço a este lugar. Não ande por medo. Essa é a hora de você investir. Eu contei para os irmãos ali no lounge um testemunho de um filme que eu vi uma história, mas do que é sobre fé. Fé é aquele que age sem ver. Eu não estou vendo ainda, mas eu já vou preparar o campo, vou colocar as sementes, porque quando a chuva cair, eu estou preparado para receber. Então, comece. Outra coisa, abram companhias. Pastor, mas eu não tenho nem desejo. Abram companhias, estejam o seu EIN. Quando o país for ver, vamos ver se esse imigrante aqui realmente quer investir nesse país. Tem uma companhia aberta, ele está gerando, está pagando impostos. Legal, né?
Abra a sua companhia. Você não sabe o que daqui 5, 10 anos vai ser importante para você. Pastor, tem que gastar $400 para abrir uma companhia. Irmãos, abram sua companhia. Tenham o seu EIN. Invistam nesse país. Para de mandar dinheiro para o Brasil, pelo amor de Deus. Invista onde Deus te plantou. Ande pela fé. É necessário. Faça plano aqui. Ah, pastor, mas se eu comprar uma casa e acontecer de Deus me mandar para o Brasil? Irmãos, eu, pastor Adaelton, compro casas para o meu sogro. Ele faz isso, é uma parte do negócio dele. Nós compramos casas, às vezes, de pessoas que estão lá na Flórida, lá no Texas. Você não precisa estar aqui para vender uma propriedade. E a propriedade sempre vai valorizar. Um carro novo, você saiu do estacionamento, ele perdeu o valor. Se você sair e querer voltar, já perdeu 5 mil. Uma casa sempre valoriza. Então, você pode estar no Brasil, assinar um contrato e vendê-la e mandar o lucro para lá, não tem problema. Não se preocupe. Às vezes a gente fica colocando barreiras para aquilo que Deus quer abençoar a gente. Mas tem que ser a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Agora, nosso tempo já foi, na verdade, mas vamos entrar em alguns assuntos que a gente queria tocar ontem, porque esses foram agora só porque a Tamir estava aqui e a gente queria falar. Vamos lá, uma das coisas que a pastora perguntou para mim, e ela falou: meu amor, meu lindo, abençoado, homem de Deus, valão valoroso. Ela perguntou: e quem não está feliz no matrimônio? Quem não está feliz com o seu cônjuge? O que a gente pode dizer para eles? O que a gente pode falar? Tem pessoas que são infelizes, não estão felizes, e por várias razões, né? Às vezes, realmente, porque o cônjuge não é um homem de Deus, ou a mulher não é uma mulher de Deus, não cumpre o seu papel, mas às vezes por insatisfação própria, às vezes porque é uma pessoa que já não está feliz consigo mesmo. O que a gente fala para essas pessoas? Eu falei: olha, não sei, mas vamos tentar falar alguma coisa. Acho que a primeira coisa que precisa acontecer para alguém que não está feliz no seu matrimônio é lembrar da aliança que fez lá no início, do porquê que decidiu casar. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Lembra, eu tive um evento de casais que a gente convidou um pastor para pregar, e o pastor pregou uma coisa que não tinha nada a ver com casais. E no final, Deus me mandou orar, e eu comecei a falar algumas coisas. Falei: lembra do porquê que você se apaixonou por essa pessoa? Lembra do primeiro momento que você viu ela? Lembra dos momentos especiais que vocês tiveram? Lembra do primeiro beijo? Pastor, parecem coisas tolas, simples, né? Mas vai fazer o seu coração lembrar, a sua mente lembrar do porquê que você se apaixonou por essa pessoa. Você não casou enganado. Não foi os gibeonitas. Tinha amor, tinha paixão. Pastor, mas o fogo vem se apagando. Nós temos que colocar mais lenha nele. Então lembra do porquê que você começou. Pastor, era uma princesa. Pastor, eu ia... Pastor, o senhor não sabe, pastor. Eu ia lá, ela estava toda produzida, agora lá em casa o cabelo assim, desse tamanho. Falei: gente, motiva a sua esposa a se cuidar dentro de casa também, cuidar para o seu esposo. Eu falei domingo passado, algumas mulheres ficaram bravas, né? Pastor, não devia ter falado isso. Mas olha só, não é pecado você se produzir para sair, não. Não é errado você se maquiar para sair, para mostrar pro... Não é errado, mas faz às vezes para o seu esposo também. Se prepara para ele. Irmãos, quem falou aí? Fala Deus? Eu ouvi. Tem anjos voando neste lugar. Ó, irmãos, sério, gente. Se apresente bem para o seu esposo, é a pessoa mais importante. Nós estamos na era da rede social, a gente está com a mentalidade de se apresentar para os de fora e não para os de dentro. Nós queremos mais aparecer algo lá fora. Irmãos, faça algo romântico. Chegue, ei, Jesus, aleluia. Olha, escute. Lembre o seu esposo da princesa que você é. E você, vai cuidar. Lembre também ela do porquê que ela se apaixonou por você. Tinha olhos verdes. Highlights. Essa história eu não ia contar, mas eu vou ter que contar para vocês. Na verdade, não é verdade. Não é, a gente brinca, mas não é verdade não, tá?
Não, quando a gente começou a namorar, não. Quando a gente começou a namorar, é que a época era moda ter luzes no cabelo, né? Mais ou menos assim, igual o Cleferson. Ah, é? Mas é que, imagina, cara, 2003, 2004 era moda, né, cara? Então, a gente seguia a moda, a gente era desviado naquela época. Só que daí teve uma época no nosso namoro, aí eu comecei a usar lente verde, irmão. É verdade. Irmão, assim... Só que ela sabia que não era verdadeiro. Isso não enganei ela. Não foi gebeonita, não, tá? Não foi assim, casou, agora olhos marrons. Não foi. Essas fotos foram queimadas, destruídas, tá no inferno, em nome de Jesus. Essas fotos não existem mais. Mas, irmãos, anyways, let's go forward. Irmão, olha só, colocaram um relógio bem grande ali atrás para dizer que a gente tem que acabar. Mudaram. Sangue de Jesus tem poder, está repreendido. Hoje você vai ficar comigo até nós terminar o assunto. Mas, então, lembra primeiro do porquê que você se apaixonou por essa pessoa. Segundo, decida perdoar. Decida perdoar. Às vezes nós estamos magoados, estamos com o coração fechado para a pessoa. Perdoamos todo mundo, menos o cônjuge. Cara, nós somos... Se o irmão lá faltar um compromisso com a gente, não, tá tranquilo, irmão. De boa, não tem problema não. Agora, se for o cônjuge, meu Deus, sai de baixo que... Cara, aprenda a perdoar, a relevar as coisas, viver uma vida leve. Aprenda a ser feliz com o seu cônjuge. Como que faz isso, pastor? Choose your battles. Os americanos falam muito isso, choose your battles. O que é isso? Escolha suas batalhas. Escolha suas batalhas. Nós lutamos por muitas coisas que não valem a pena, gente. A gente briga por muita coisa que não vale a pena. Se você for analisar, 99% das brigas que nós temos no matrimônio são coisas que não têm valor algum. São coisas que não mudam as nossas vidas. São só para dizer que eu mando. Os homens, eu vou até aqui, revelar para as mulheres. Eu não posso ceder agora, porque se já cedi na última briga, se eu ceder agora, ela vai continuar fazendo de novo. Eu preciso me manter forte nessa, ela que vai ter que pedir perdão, porque eu não posso ficar cedendo sempre. Tenho certeza que você passa isso pela sua cabeça. Não posso, não, nessa vez eu não posso dar o braço a torcer. Irmãos, às vezes nós ficamos bravos e deixamos a chama apagar no matrimônio por coisas tolas. Tolas, eu não consigo, isso não é de mim. Lá em casa, posso falar? Posso? Lá em casa, a pastora, ela não fala muito, né? Então, quando acontece a cada 10 anos uma briga, para ela, it's okay ficar alguns dias sem falar. Estou acostumada mesmo, é normal. Irmãos, para mim, é morte. Diante de Deus, eu não consigo dormir se eu não resolver o problema. Porque eu sou muito crente, a Bíblia fala, não deixe a ira se pôr sobre, o sol se pôr sobre a sua ira. Não é por isso, mas eu não consigo. Algo de mim quer resolver. Vamos brigar já, vamos resolver, vamos colocar limpo tudo aqui para nós dormir bem. Para nós reconciliar. Porque toda reconciliação é bênção. Aleluia! Às vezes a gente briga só para reconciliar. Misericórdia. Jovens, fechem os ouvidos. Misericórdia, Jesus. Misericórdia, Deus. Está sendo gravado ainda? Está live ainda? Sangue de Jesus. Me esqueci que está live. Irmãos, me perdi. Tá. Eu tenho que resolver na hora. Eu sou assim. Cara, às vezes 3 horas da manhã eu tô ali, não consegui dormir ainda, eu acordo ela. Não, vamos conversar, pelo amor de Deus, vamos resolver. Porque ela puxou o pai dela, segundo a mãe dela, puxou o pai dela. Eles passam, às vezes, 2 dias sem conversar. Eu falei, como?
Isso não é de Deus. Mas na grande maioria das vezes o homem é assim. O homem se cala, não resolve o problema, mas deixa eu falar um negócio para você. Deus espera que o homem resolva o problema. Você não quer autoridade? Você não quer liderar a sua casa? Você não quer ser o líder, o sacerdote do seu lar? O homem tem que partir e resolver o problema. Ele tem que começar a conversa, ele tem que pedir perdão primeiro. Você ouviu? Ih, agora ninguém deu um amém. Irmão, você é o sacerdote. Liderança não é só nas coisas, vou liderar minha casa no financeiro, eu vou investir aqui e tal. Não. Liderança é ser o primeiro a pedir perdão. Liderança é amar incondicionalmente. Liderança é isso. O homem precisa fazer isso. E nós, quando nós não fazemos isso, nós revelamos a nossa imaturidade. Porque nós preferimos ficar 2 dias sem conversar com a esposa do que ter 2 dias de bênção dentro de casa. A Bíblia é tão enfática que a Bíblia fala que Deus não recebe as nossas orações quando nós estamos brigados com o nosso cônjuge. Já parou para pensar nisso? Toda bênção que você pediu para Deus durante a sua briga, enquanto estava brigado, Deus nem pôde responder. Falou assim, está fora das minhas mãos. Vocês quebraram, vocês estão agora rompendo a aliança. Eu não tenho nada com vocês. Então, homens, quer bênção? Resolva. Seja homem de verdade. Irmãos, às vezes parece que a gente está lidando com meninos. Essa é a verdade. Às vezes parece que estamos lidando com meninos. Com crianças. Fica de biquinho. Não, pastor, mas foi ela quem fez. Irmão, seja macho, cabra macho. A gente é macho só na hora de impor, muitas vezes, né? Mas na hora de resolver, na hora de pedir perdão, dar o braço a torcer, na hora de falar, eu vou morrer por você, porque Jesus morreu pela igreja, preciso morrer por você, preciso dar o braço a torcer, preciso falar eu estou errado, preciso reconhecer que eu estou errado. Se eu não faço essa parte, irmãos, eu não tenho nenhuma autoridade para fazer a outra. Então, vamos lá. Lembre do porquê você... Quer falar? Pode falar, amor. Lembre por que vocês se apaixonaram. Perdoem-se uns aos outros. Retire o orgulho, as mágoas. Pode falar. Decidem ser felizes. É uma decisão. A gente tem que decidir ser feliz. E a gente tem que aprender também a se doar um ao outro. Porque muitas vezes a gente só quer receber. A gente só quer que o nosso cônjuge faça por nós. Que ele seja romântico, que ele nos agrade, que ele faça as coisas. E a gente só quer receber. Mas nós também precisamos saber doar. Nós também precisamos saber agradar. Faça algo que ele goste. Algo que o seu esposo goste, seja uma comida, seja uma atividade, seja uma palavra, seja um elogio. A gente tem que aprender a se doar um para o outro, porque um casamento, ele não é uma parte só. Ele não é apenas de um lado, ele é dos 2 lados. Então, a gente tem que aprender a renunciar certas coisas na nossa vida, certas vontades, para ceder e fazer a vontade do outro. Então, a gente tem que, para ser feliz, a gente tem que aprender a se doar um para o outro. Uhum. Fazer além do esperado, né? Além daquilo que é esperado. Você quer ver? Nós estávamos conversando sobre romantismo esses dias. E porque o Valentine's Day tem uma expectativa de romantismo nesse dia, né? E eu falei para ela, olha a minha mente como funciona, né? Eu tentei explicar isso para ela e ela concordou, glória a Deus. Mas nós somos vendidos uma imagem de romantismo que está totalmente errada. Porque o Valentine's Day, para vocês entenderem, é um marketing, é estratégia de marketing. Para vender flores, vender chocolate. E aí você limita o seu romantismo para um dia no ano. Você limita o seu romantismo para aquele dia. E agora, o que está acontecendo muito hoje ainda é que as mulheres amam receber para mostrar na internet que elas receberam. Fala Deus, fala Deus. Porque nunca posta foto com o esposo, mas quando recebe uma flor, vai lá e bota, meu esposo é uma bênção. Você nunca postou uma foto com ele. Olha o seu Instagram, não tem uma foto... Irmãos, eu não vou nem entrar nesse assunto. Seu Instagram é para você e para o seu esposo. Coloque foto da sua família. Tem muita gente expondo sozinho aquilo que devia ser exposto o casal. Vocês são uma carne. Vai no meu Instagram,
vai no da pastora, nós somos exemplo dessa igreja. Raramente, e a não ser que tenha um propósito, você vai ver uma foto minha sozinha, uma dela sozinha. Não vai ver ela mostrando selfie, não vai ver. Por quê? Porque ela é minha, eu sou dela. O corpo dela é meu, o meu corpo é dela. Quando a gente coloca na internet, a gente está pedindo para alguém nos elogiar. Buscando elogios de fora. Ela tem elogios dentro de casa, ela não precisa nenhum de fora. Você devia ter aplaudido agora, foi forte. Aleluia! Até me perdi, onde já estava? Romantismo. Então, romantismo de verdade, eu falei para ela, sabe o que eu vejo como romântico? Eu ficar abraçado com ela vendo um filme muitas vezes. Com ela deitada no meu peito. Sabe o que é romântico? Romântico é nós, muitas vezes, saímos nós dois andar de mão dadas. A nossa mentalidade de romantismo não precisa ser aquilo que está sendo vendido no mundo. Nós podemos ser românticos realmente de verdade. Românticos é falar todo dia eu te amo. O quanto você é importante para mim. Falar que, cara, esses dias... Não posso falar isso. Mas eu tenho o prazer de falar o quanto eu sou orgulhoso dela, da mulher de Deus que ela é, da mãe que ela é, da esposa que ela é, de quanto ela é linda. Eu tenho o prazer de falar isso. Não é uma flor que vai falar isso. Não é errado. Dê flores. Dê chocolates. É importante, mas não se limite a isso. Quando você receber, agradeça a quem doou, não vai agradecer na internet. Faça algo para ele. Passe tempo com ele. Nós estamos... Gente, a gente é muito... A gente está sendo muito... Jesus, não quero usar essa palavra, mas... Cara, a gente quer mostrar muito para os outros aquilo que devia ser íntimo. Romantismo, gente, é eu poder olhar nos olhos dela e falar que eu a amo. Mais do que tudo. Romantismo é eu colocar ela em primeiro lugar. Se um amigo me convidou, não, eu tenho hoje é com a minha esposa, eu tenho esse tempo com a minha esposa. Isso é romantismo. Ela ter prioridade na minha vida. Uma flor não consegue comunicar isso. Uma flor faz parte, não me entendam mal, faz parte. Mas não consegue comunicar isso. Então, nossa ideia de romantismo está muito... E não se venda tão barato, mulheres. Não aceite apenas flores. Não aceite apenas chocolates. Não aceite apenas um cartão. Cobre realmente o romantismo do seu esposo. De verdade. Às vezes você também baixa muito o padrão. Fala, se você me dá um cartão é suficiente. Não é não. Não é verdade. Não é verdade, não. Tem uns homens olhando para mim, não, pastor, para que você vai falar isso? Então, nós devemos fazer coisas que o outro gosta, né? Que vai agradar o outro. Coisas que... uma coisa que eu tinha escrevido. O fogo acabou, volte a namorar. Volte ao namoro. O que você fazia durante o namoro? Vamos lá. O que você fazia? Quem não era crente, não responda. Só quem era crente. Pelo amor de Deus. E crente de verdade. Só quem era crente de verdade. Pelo amor de Deus. Orar. Of course que sim. Mas voltem a namorar. Cara, qual foi a última vez que você foi no cinema com a sua esposa? Qual foi a última vez que você foi jantar só vocês dois, sem filhos? Deixa eu falar um negócio para você aqui, ó. A aliança entre o cônjuge é muito superior que da aliança que nós temos com os filhos. A aliança com cônjuges, entre os cônjuges, é muito superior à aliança que nós temos com os filhos. Tem casal que não consegue fazer nada sem filhos. Tem esposa que coloca os filhos acima do esposo. Isso é antibíblico, isso é pecado. Só com o esposo você é uma carne, com os filhos não. Deixa eles crescerem 20, 21 anos, eles vão tomar seu rumo, vão ter suas famílias, vão ser uma carne com a sua esposa, com seu esposo, e você vai ficar com o esposo. Não deixe os filhos se intrometerem naquilo que é do casal. Qual foi a última vez que tiveram um tempo a sós? Só vocês dois. Qual foi a última vez, irmãos? E aqui eu sei que com filhos pequenos é difícil demais. Até uma viagem a sós. A viagem que nós fizemos para a Califórnia foi maravilhosa. Foram 3, 4 dias que nós passamos lá. Mas, cara,
Você está num restaurante e você não precisa estar dando comida para um filho. Não precisa, não mexe nisso. Caiu comida. Não faz sujeira. E não sei o quê. Você não come, você não desfruta da presença do outro. Você está mais cuidando do filho do que prestando atenção no cônjuge. Quem tem filho pequeno sabe do que eu estou falando. Então, às vezes, pede para o irmão fazer um babysitter para você, cuidar, e vá jantar sozinho. Assim Chama você... Tia Del. Tia Del. Por pouco Tia Del tempo. ontem ficou com eles. Por pouco tempo. Mas, cara, não. Todo mundo conseguiu babysitter ontem. E os que não conseguiram, me desculpem, mas é porque você não quis ou porque você deixou para cima da hora. Essa foi a verdade. Porque dá para conseguir. Pague $30 para alguém, ela vai lá e cuida dos seus filhos tranquilo. E aqui na igreja, tem adolescentes e jovens que são muito capacitados e amam fazer isso. Então, faça isso. Volte a fazer as coisas que você fazia quando namorava. Porque no namoro, cara, a gente prova para ela que a gente ama, né? A gente vai de a pé para onde for necessário, anda 3 quilômetros para encontrar ela, pega ônibus, né? Eu estou falando dos mais velhos, né? Pegava ônibus, trem, essas coisas para encontrar ela, e cruzava de balsa. Gente, mas a gente fazia tantas coisas. Eu e a Jennifer, nós ficávamos horas no telefone. Imagina como é falar com a Jennifer no telefone. Horas de silêncio. Você já imaginou? É isso que você imaginou. Irmãos, a minha tia, pelos primeiros 2 anos do nosso namoro, pensou que ela era muda. Diante de Deus. O dia que ela falou, minha tia falou, você não é muda? Mas nós ficávamos no telefone, não queria desligar. Aí ficava, você desliga. Não, tu desliga. Não, você desliga. Não, tu desliga. Parece, mas o que é isso? Cara, a gente queria conversar, mano. Hoje você nem conversa com a sua esposa. Como foi o dia? Bom. Como foi o trabalho? Foi bom. O que você vai fazer? Eu vou tomar um banho e vou dormir. Sangue de Jesus, como uma mulher vai se apaixonar por isso? Cara, ó. Vai conversar com ela. Vai preparar o terreno. Vai colocar lenha. Vai fazer algo especial. Fala que ela tá linda. Você, mas podia ficar mais bonita se penteasse o cabelo. Vai. Se você olha... Nossa. Cara, comece a elogiar a sua esposa. Nós elogiamos tanto as pessoas. Nós estamos acostumados a elogiar os de fora, não elogiamos os de dentro. Os de dentro nós só cobramos. Você já parou para pensar? Faz um teste com a sua mente. Quanto tempo você consegue ficar sem reclamar da sua esposa? Ou sem cobrar algo dela? Porque às vezes a gente só reclama, só cobra, só quer. Cara, fique 1 mês só elogiando, para você ver se o seu relacionamento não muda. Fique 1 mês. Quer vir? Não? Fique 1 mês só elogiando ela. Só falando, cara, você está muito linda hoje. Meu Deus, essa comida, hoje você, nenhum restaurante de 5 estrelas conseguiria... Né? Comece, não reclame, você vai ver que vai no coração dela, vai começar a mudar. E a mulher também, ao mesmo tempo, a mulher deve fazer. Agora, tempo com os filhos é importante, sem filhos é importantíssimo. Eu sei que, eu vou pegar algumas coisas que eu sei, né? Mas eu preciso falar aqui. Que, irmãos, a Bíblia fala que o nosso leito ele é imaculado. O nosso leito é imaculado. Ele está falando da cama em si, essa palavra é usada para cama e também para relação. Mas da cama em si. Não deveria ter crianças dormindo com os cônjuges. Não deveriam ter crianças dormindo com cônjuges. Entenda, por favor. Isso é até antibíblico. Ali é o lugar de vocês se tornarem uma só carne. Paulo escrevendo, ele fala assim, que quando um crente lá de Coríntio, dos corintianos, ele se unia com uma prostituta, ele tinha relações com uma prostituta, Paulo fala assim, como que vocês podem se tornar uma carne só com uma prostituta? Então, uma carne só, quando nós falamos de uma carne só, não é só a aliança do casamento que nos torna uma carne só. Não é assinar um papel. É o ato sexual que nos torna uma carne só. E o leito, a cama, é reservado para isso.
Não coloque crianças dormir num ambiente como esse. Além de tirar a sua intimidade, além de tirar aquilo que era devido, porque a Bíblia fala que nada pode impedir o ato sexual entre os cônjuges. É o lugar legal, é o lugar de bênção, de nós termos relações sexuais. Nada pode impedir, a não ser que os dois estejam num propósito de oração em comum acordo. Então, esse negócio de mulher ficar negando para o esposo também, isso é pecado. E o homem também, que hoje em dia está na moda de homem negar também, né? Não sei o que está acontecendo. Misericórdia. Antigamente não era assim, não. Antigamente o homem era homem mesmo. Gente, isso é pecado. A Bíblia fala que o corpo dela é meu e o meu corpo é dela. Eu não tenho domínio sobre o meu corpo, é ela quem tem. E ela não tem domínio sobre o corpo dela. O que a sociedade está dizendo, meu corpo, minhas regras, biblicamente não. Eu tenho e ela tem. E a Bíblia fala que nós não devemos privar um ao outro das relações. Quando a gente é jovem, que não é casado, a gente quer tanto ter relações. Aí quando casa, agora não quer mais. Agora que é abençoado, agora que é aprovado por Deus, não quer mais. Irmãos, isso não deve acontecer, mas não coloque uma criança no lugar da intimidade. Pastor, mas estava doentinho. Eu sei que existem exceções, estava doentinho aquele dia e tal. Mas se você puder... Pastor, nós moramos num quarto, não tem outra opção. Ok, Deus é gracioso, irmãos. Mas se você tiver a opção, nem que for num bercinho... Uma vez, nossos filhos sempre dormiram em quartos separados. Desde os 2 meses de idade, 3 meses, eles dormiam em quartos separados. Uma vez o Neita ficou doente. Então a gente trouxe ele para dormir com a gente. Estava bem doentinho, tinha que checar a febre, né, e tal. Logo após isso, nós fomos viajar. E na viagem dormiu com a gente. Gente, para tirar esse menino depois, foi uma briga, uma luta. Vocês não têm ideia. Nós colocamos um bercinho no lado da cama, olha a estratégia. E nós íamos afastando o bercinho. Ia afastando, toda noite ia afastando um pouquinho, tirando um pouquinho, afastando. Estava lá no canto da parede. Só que chegou ali perto da parede, era o corredor, já era o quarto dele, não tinha outra opção. Foi para o quarto dele. Quando nós colocamos esse menino no quarto dele, esse menino gritava, esperneava. Eu pensei que ele ia morrer de tanto chorar. Mas nós íamos lá, ficávamos com ele, acalmávamos, mas não tirávamos ele de lá. Ei, pastor, que malvado, que maldade. Isso não é. Meu filho está aqui, ó, saudável. Não está aqui, literalmente. Não. Algumas pessoas olharam, né, porque ele estava aqui, né? Mas ele está saudável aqui, está vivinho. Está aqui, não aconteceu nada com ele. Não. Chorou, mas aprendeu. Deu 1 semana, 2, 1 mês, aprendeu, tranquilão. Às vezes a gente dá mais valor ao bem-estar do nosso filho do que ao bem-estar do nosso casamento, do nosso cônjuge. Isso não deve acontecer de forma alguma. De forma alguma. Então, a relação sexual é importante para cônjuges que estão sentindo distante um dos outros. Não privem um ao outro. Isso é algo íntimo, dado por Deus. O sexo é bom, dado por Deus. No casamento ele é bênção, ele é abençoado por Deus. Então não privem um ao outro. É necessário. Você queria falar alguma coisa mais? Nosso tempo realmente já passou. Eu quero fazer só uma... Nós temos uma coisa que eu queria fazer, para nós terminarmos. Fazer pergunta primeiro ou aquilo ali? É, né? Eu acho que a gente nem vai ter tempo de responder as perguntas, né? Talvez a gente faça uma live depois e responde online. Mas eu queria convidar os casais que estão aqui a nós renovarmos a nossa aliança, os nossos votos. Uma renovação de aliança, mas agora nós vamos fazer conscientemente, com entendimento daquilo que nós estamos falando. Eu confesso que quando nós casamos, a empolgação é tanta, um momento, que a gente nem presta atenção no que está falando, né? Não é que não presta atenção, a gente não entende a profundidade daquilo que está falando. Mas eu creio que hoje nós entendemos. E uma renovação de aliança de verdade entre os cônjuges. Eu sei que alguns acham chato, alguns não querem fazer. Eu não vou pedir para você fazer nada com outra. É você e a sua esposa. Ficar frente a frente um com o outro, só isso. Olhar nos olhos dela e você vai repetir algumas palavras que eu vou falar. E depois a pastora vai falar também algumas palavras. E as mulheres vão repetir. Logicamente, quando eu coloco o meu nome, eu vou deixar explicado. Eu falo, eu, Adaelton. Você vai falar
Eu, seu nome, por favor. Não fale seu nome, fala o seu nome. Mas, gente, eu vou fazer uma renovação de alianças e uma renovação de votos. Agora, olhe para o seu esposo, para a sua esposa, para que ele entenda assim, eu estou entendendo o que eu estou falando. Eu estou entendendo a responsabilidade daquilo que eu estou falando. Eu estou entendendo o peso daquilo que eu estou falando. Não estou falando da boca para fora. Eu realmente quero me responsabilizar por aquilo que eu estou falando para você hoje. Renovação de aliança. Vamos fazer isso? Você faz comigo? Fica de pé então, olhe para sua esposa. Pegue na mão dela aí. Eu não vou poder pegar nada da pastora por causa do microfone e dos iPads. Os jovens fiquem sentados, solteiros fiquem sentados. Olha nos olhos e fala assim, primeiro os homens vão falar, tá bom? Homens falem assim, eu, Adaelton, conscientemente e com entendimento, renovo minha aliança e meus votos com você. Prometo amar-te com todo o meu ser, honrar-te em todos os momentos da minha jornada, seja na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, na alegria ou na tristeza. Prometo ser fiel a você, cultivando nossa união nos dias de felicidade e também em dias desafiadores. Buscarei sempre ao Senhor, para que com a sua presença, nossa aliança seja alicerçada na palavra de Deus, tornando o nosso casamento uma relação feliz e abençoada. Prometo ser o sacerdote e líder da nossa família, guiando-nos com amor e com sabedoria. Amarei você como Cristo amou a igreja, com dedicação, paciência e entrega. Prometo nunca desistir da nossa família. Eu renovo minha aliança com você e prometo cumpri-la até o fim das nossas vidas, até que a morte nos separe. Eu, Jennifer, conscientemente e com entendimento, renovo minha aliança e meus votos com você, Adaelton. Prometo amar-te com todo amor, com todo o meu ser, e honrar-te em todos os momentos da nossa jornada, seja na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, na alegria ou na tristeza. Prometo ser fiel a você, cultivando a nossa união nos dias de felicidade e também em dias desafiadores. Buscarei sempre ao Senhor, para que com a sua presença, nossa aliança seja alicerçada na palavra de Deus, tornando nosso casamento uma relação feliz e abençoada. Prometo ser uma mulher sábia, que edifica o lar. Uma mulher que se deixa ser liderada. Prometo abraçar sua missão e ajudá-lo a cumpri-la. Prometo a ser sua ajudadora e amiga. Prometo honrar você em todos os momentos e nunca desistir da nossa família. Renovo minha aliança com você e prometo cumpri-la até o fim das nossas vidas, até que a morte nos separe. Dá um beijo aí. Se quiser gente. beijar, pode beijar. Glória a Deus. Gente, que bênção. Glória a Deus. Olá,
Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington, D.C., Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.